Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo da obra, composto por 11 capítulos. O livro segundo trata do mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Estamos no capítulo 6, que fala da vida espiritual. E dentro deste capítulo 6, nós estamos falando sobre a escolha das provas. E hoje vamos para a questão 267. 267, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o espírito poderá fazer sua escolha durante a vida corporal? Então, ele poderá escolher uma prova durante a vida corporal? Resposta dos espíritos: seu desejo pode influir, dependendo da intenção. Como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. Ou seja, antes de reencarnar e quando está encarnado, né? Espírito livre. É o espírito quem faz a escolha, mas, ainda uma vez, ele pode fazê-la mesmo na vida material, pois sempre há momentos em que o espírito se torna independente da matéria em que habita. Então, vamos imaginar, estamos lá, levando a nossa encarnação, e durante a noite nós nos desdobramos. E ficamos, nossa matéria mais densa fica lá na cama, e podemos, então, conversar com os mentores, até mesmo frequentarmos algum tipo de estudo, ou até mesmo trabalharmos no mundo espiritual durante a noite. Tudo isso é possível. E pode ser que, neste momento, nos venha a vontade de desenvolvermos mais uma tarefa na nossa encarnação, que será encarada como uma prova, não é? E isto pode acontecer, mas é o que eles dizem aqui. Mesmo assim, estas decisões são tomadas no estado em que o espírito está menos cerceado pelo peso da matéria. Questão 267A. Certamente não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. Aqui não é uma pergunta. Aqui Kardec está dizendo algo para ser comentado pelos espíritos. Certamente não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam grandezas ou riquezas. Não para serem testados, mas para usufruir mesmo dessas grandezas e riquezas. E os espíritos respondem à solicitação de comentário. De modo algum. É a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conter-lhe as vicissitudes. É o nosso lado material, né? O nosso lado ainda voltado à materialidade. Ele pode decidir isso, mas numa instância mais profunda da nossa mente, né? Nosso inconsciente, o espírito deseja enfrentar para superar as vicissitudes que a prova apresenta. No caso aqui, a grandeza ou a riqueza. Então, ele vai dizer, é a matéria que deseja essa grandeza, a matéria na mente ainda pouco desenvolvida do espírito. E o espírito, na sua instância mais profunda, para conhecer-lhe as vicissitudes. Vejamos,
mesmo que haja uma intenção mais consciente do espírito em gozar as riquezas, o espírito, na sua feição mais profunda, sempre, e mesmo não profunda, fato, se ele usar mal, vai levar como aprendizado, vai conhecer melhor os desafios dessa provação, não é? Então, é muito válido também para o espírito. Ele pensa, está levando só vantagens, sem riscos, quando é, sim, uma prova extremamente arriscada, mas como é que ele vai saber isso se ele não a viver? Então, para o espírito, é uma prova rica no sentido de dar oportunidade de experimentar na prática essa gestão que ele pode fazer, ou que ele fará das riquezas e grandezas. Né? Se falhar, vai aprender. Se acertar, leva o mérito com elas. Mas a questão é mesmo nós irmos conhecendo, vamos dizer assim, os pontos mais vulneráveis das situações, não é? Às vezes não conseguimos resolver numa primeira oportunidade, mas a experiência vivida já nos favorece, numa segunda ou terceira vez, estarmos mais aptos a sermos bem-sucedidos. Questão 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita na evolução do espírito, não é? Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Resposta dos espíritos: sim, mas não como entendeis, pois só considerais provas as tribulações materiais. Ora, mesmo sem ter perfeito, ou melhor, desculpa, mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer, porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que nada tem de penosos, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem, como é no caso mesmo das missões dos espíritos superiores, não é? Então, eles vão, mas não são provas onde sofrem, são provas onde tem desafios a fazer na ação do bem, mas não como nós passamos aqui nas nossas instâncias inferiores ainda de espíritos imperfeitos. Questão 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Pode escolher uma prova que esteja acima de suas forças e sucumbir. Também pode escolher uma que não lhe traga proveito algum. Como buscar, por exemplo, um gênero de vida ociosa e inútil? Aquilo que é a pergunta anterior, não é? Muitas vezes fazer escolhas que visam apenas a materialidade. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede outra para reparar o tempo perdido. Então, qual a melhor forma de nós aprendermos? Levando para a nossa vida prática. Aí não há dúvidas. Né? É aquela questão de que uma imagem vale por 1000 palavras, uma vivência vale por 10.000 palavras. Ou seja lá, quero dizer isto, entenderam, não é? É viver mesmo que nós conseguimos pesar, termos uma noção bem exata do que afinal é aquilo. Tá? Às vezes queremos coisas e quando vamos vivê-las dizemos, nossa, eu não tinha noção que era isso. Interessante, não é? E não vamos esquecer, somos imortais e é assim que se aprende. Ai, Cristina, mas nós temos nos livros que tem os mentores que ajudam também.
Sim, os mentores podem ajudar, mas não vamos esquecer de que, até mesmo quando somos jovens, tem certas coisas que nós vamos fazer pelos nossos filhos quando eles são muito jovens, muito jovens. Mas quando eles começam a ter idade, nós vamos deixando que eles façam as suas escolhas. Então, se antes nós escolhíamos a roupa que ele ia sair, né, pequenininho, e depois, maiorzinho, ele já vai escolhendo. Vamos imaginar que ele decida, não, eu quero com essa roupa, mas meu filho, está muito calor, você vai suar se colocar esta roupa não é para este tempo, mas eu quero com esta roupa, eu quero com esta roupa, ok, vai com essa roupa. Aí, está todo com uma blusa de lã, porque decidiu que era aquela, era mais bonita, tinha que ser aquela, senão ia ser infeliz, e aquilo tudo, e lá na situação, às vezes fica mal, não se sente bem, e claro, a mãe já sabe, já leva uma blusinha na bolsa, só esperando, cadê essa blusa? Pode tirar, que é essa? Então, vejamos que os mentores, assim como as mães, ou os pais também, claro, deixam que haja esse exercício, mas estão ali na supervisão, não vamos esquecer isso. Claro que aqui os espíritos não vão falar em minúcias, ou não, vão destacar mesmo a importância de nós irmos assumindo a nossa autonomia, o nosso livre-arbítrio e nos tornarmos responsáveis pelas nossas escolhas. Isso é extremamente saudável e desejável, não é? Mas isso quando ele faz. Bom, ele escolhe, mas isso quer dizer que ele não conversou com ninguém? Escolheu da cabecinha dele? Aqui não está dito isto, não é? Muito bem. 270. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas a determinadas atividades, não é? A pessoa, nossa, tem vocação para isso. E a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra. Resposta dos espíritos. Parece-me que vós mesmos podeis responder esta pergunta. Não é consequência de tudo que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado na existência anterior? Mas Kardec faz isso mesmo, né? Ele traz muitas vezes uma pergunta que é redundante para fixar o entendimento daquela lição, às vezes que está em mais de uma pergunta. Questão 271. Se tivermos alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade, usem o chat, ok? 271. Sim, ainda podemos ver. Não, acho que não vai dar, mas pelo menos a pergunta e resposta. E amanhã fazemos o comentário de Kardec. No estado errante, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Estuda. Como pensa realizar seu progresso, nascendo, por exemplo, entre canibais? Resposta dos espíritos: não são espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos canibais ou que lhes são inferiores. Tudo bem? Então, com certeza, não é? Pessoas que já buscam a doutrina espírita, já têm um raciocínio, não é? Mais elaborado, que questionam dogmas e querem entender as questões espirituais, o seu papel no mundo, o seu papel na criação, não é? E seria mesmo um desperdício. Ficarmos fazendo o quê? No meio para explicando, olha, não façam isso, vai resolver isso. Né? Íamos poder só nos alistarmos para o jantar, né? Sermos nós.
Mas, olha, é isto. Foi só uma pequena, um pequeno tracinho de humor. Mas, é claro, é brincadeira, né? Amanhã voltamos com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.